Sociologia, vamos lá para sociologia e questões análogas aí. Não vou fazer tudo em sociologia porque tem muita intertextualidade, sei lá, cruzamentos, atravessamentos entre sociologia, geografia e história, tal e qual na UERJ um pouco, né? Mas vamos começar aqui com a 77, questão bonita, questão crocante, Enem. Por que você não faz mais isso? É tanto texto, é tanta coisa. Parêntese de novo. O Enem não é uma prova inclusiva, na minha perspectiva, na minha opinião. Para quem tem TDAH, para quem tem transtorno, déficit de atenção, hiperatividade, etc. Cara, é muito texto, é muita coisa para ler. Tu tem 5 linhas, aí já na terceira, na quarta, tu já se perde e tem a redação para fazer. Olha que questão boa. Olha como respira, né? Você tem um quadrinho, tem uma charge, tela cheia, você tem as cores, olha que beleza, né? Enunciado, rapidinho, curtinho, com opções, né? Vamos trabalhar mais isso, Enem? Por favor? Vamos lá, então. Questão 77. A grande Laerte. Eu queria poder. Força, visão de raio-x, telecinese, telepatia, poder político. Olha aí, Max Weber, né, falando sobre a luta de classes, diferentemente de Karl Marx, que fala das questões, por exemplo, aí, de questão econômica, né, burguês e proletário. Max Weber, se não me engano, é o Weber ou do cara? É o Weber, enfim, me corrija aí se eu estiver errado, editor. Que é a questão de você ter o poder, o status social, você ter o poder político, poder econômico, são diversas formas de poder que te dão status. Você pode ter fama, ser um influencer, mas ser ferrado de grana, ser falido, não tem poder nenhum. Voltando à questão. A charge ilustra um anseio presente na sociedade contemporânea, que se caracteriza pela... Olha que beleza de questão, né? Revolta individual, desejos pessoais, permanência em passividade social, participação em ações decisórias. Exatamente, eu acho que é assim. Acho essa crocante aqui, hein? Porque você não tem o poder político, né? Acho que foi o Lima Barreto, salvo engano, que falava isso, né? Sobre a questão do povo brasileiro assistir, por exemplo, a abolição da escravatura em 1888 de camarote, né? Proclamação da República. O Brasil não tem povo, o Brasil tem plateia. Mas é isso, né? Bem aqui a ideia de poder político, porque a gente não tem a influência decisória para fazer as nossas vontades valer. E seguindo o nosso caminho inverso, voltando às questões, vamos aí continuar em Sociologia, questão 73 da nossa prova amarela, que nosso querido laureado Paulo Freire, né? O Mobral, a pedagogia do oprimido, e vamos lá, texto 1. Como presença consciente no mundo, não posso escapar à responsabilidade ética do meu mover-me no mundo. Se sou puro produto da determinação genética ou cultural ou de classe, sou irresponsável pelo que faço no meu mover-se no mundo e, se careço de responsabilidade, não posso falar de ética. Interessante trecho aqui, bem parecido, né, com o existencialismo de Sartre, né? Eu sou responsável por me fazer, por me criar. Vamos lá para o texto 2, que está aqui em cima. Texto 2. Paulo Freire construiu uma pedagogia da esperança. Na sua concepção, a história não é algo pronto e acabado. As estruturas de opressão e as desigualdades, apesar de serem naturalizadas, são sócio e historicamente construídas. Sócios e historicamente construídas. Olha aí a chave para responder o gabarito desta questão. Ah, você já viu, você já sabe, né não? Daí a importância de os educadores tomarem consciência de sua realidade para transformá-la. Olha aí que bonito essa questão marxista, né? Os filósofos perderam tempo demais pensando o mundo, cabe a nós transformá-lo. Essa visão é bem materialista, histórico-dialética, né? Então, com base no conceito de ética, da ética pedagógica presente aqui, os educandos presentes nos textos, os educandos tornam-se responsáveis pela, claro, participação sociopolítica, não é verdade? Né? Você tem um papel que Sartre, por exemplo, chamaria de engajamento. Nosso querido Paulo Freire diz que nós somos sujeitos históricos, produtores e produto da história. Então, nós temos uma corresponsabilidade com esse processo. Vamos para a próxima. E aí vou pegar aqui uma mais próximo de história, né, de geografia, sobretudo história, que o Enem, né, como a gente bem sabe, é um instrumento político. Foi assim no governo passado, no governo Bolsonaro, governo Lula, governo Dilma, etc. Ele é um instrumento político e as pautas que são trazidas, os temas, as visibilidades são de pensamento político. E assim, fica muito difícil pensar que foi um banco de questão randômica que colocou questões sobre sionismo,
questões sobre elogio e também crítica, no caso aqui ao sionismo, e também resgatando a memória do Holocausto, em uma outra questão que a gente vai fazer agora, as duas juntas. Então vamos lá para 72, que tem um tom de crítica, sobretudo as potências que têm poder de veto na ONU, né? Você tem a Grã-Bretanha, a França, etc., sobretudo aí o Principado inglês, lá no início do século XX, 1917, 18, essa partição entre França e Inglaterra, e questão 72, bora lá falar sobre essa declaração de Balfour. Então vamos lá. Escrito durante a Primeira Guerra Mundial, o seguinte trecho faz parte da carta enviada pelo secretário do Exterior britânico Sir Arthur James Balfour ao banqueiro Lord Lichfield. Olha que beleza, né? O poder, olha aí Foucault voltando, né? A ideia do poder, do dinheiro, do ilícito, que beleza. Presidente da Liga Sionista, em 2 de novembro de 1917. A carta ficou conhecida como Declaração de Balfour. Vamos a ela. O governo de Sua Majestade vê com aprovação o estabelecimento na Palestina de um lar nacional para o povo judeu e fará todos os esforços para facilitar tal objetivo. Nada será feito que possa prejudicar os direitos civis e religiosos das comunidades não judaicas na Palestina. Vê aí como a questão palestina e os não judeus como segundo plano. Olha que interessante a gente pensar, né? Como segundo plano, o povo que ali já estava e tal, dá bastante canja aí para a gente pensar, né? A análise do resultado do processo em questão, ou seja, perspectiva histórica, meu amigo. Você tem que estar ligado na parada, tá? Não dá para fazer essa questão só assim, ai meu Deus. Não, tem que estar ligado no processo histórico que de fundo, de fato e de futuro, né? E o contexto atual. A análise do resultado do processo em questão revela que o governo inglês foi incapaz de garantir seu objetivo e aí? Conflitos territoriais. Mediar conflitos territoriais. Eu diria aqui, cá entre nós, não é que ele foi incapaz, não. Ele não quis mesmo, não é verdade? Deixa pra lá. Resolvam-se. E saiu e deixa quieto. Então aí, questão bem interessante, né? Que dá pra gente fazer um trabalho, vir debater bastante, bem boa. Vamos para outra, vamos pular um pouco essa ordem aqui de subir a prova de volta. Vamos para uma outra que fala aí sobre a questão assim elogiosa com relação ao povo judeu, o Holocausto, Segunda Guerra Mundial. Então, bora lá. Questão 65 aí, continuando sobre o tema judeu, judaico, sionista e tal, só que agora aqui na questão da migração, né? Contexto aí do pós-guerra e tal. Vamos lá, questão 65, texto 1 e texto 2. Texto 1. Oriunda da Romênia, Jeanine Glaser aportou no Brasil em 1932, assim como milhares de judeus do leste europeu. Sua vinda para o Brasil ocorreu em um momento de ascensão do antissemitismo na Europa, que tornava precárias suas vidas. O Brasil se colocava como uma possibilidade de busca por condições de sobrevivência e desenvolvimento. Nesse sentido, faz todo o sentido o Brasil se colocar como mediador, né, do conflito, da paz, etc., porque nós temos uma ideia, aí a gente pode criticar, né, sobretudo a questão da abolição da escravidão, como eu falei anteriormente, e desses migrantes europeus não pretos e terem direito à terra e etc. e tal, mas a gente tem uma coisa gregária, né, interessante, que é natural, né, do nosso povo, essa convivência. Não que a gente não tenha racismo, não que a gente não tenha antissemitismo, tá? Não estou falando isso. Mas é interessante a gente, como comunidade internacional, pensar nisso, né? Texto 2. A presença judaica no Brasil foi criando aos poucos certas desconfianças que se replicaram em órgãos da imprensa e em círculos intelectuais e políticos. Tá? Já visto o nazismo aqui no Brasil, também no Rio Grande do Sul, né? Tem um ditado aí que se diz que não se escreve Santa Catarina sem SC de fascismo, e por aí vai. Né? Tem uma base muito forte no Sul, na Argentina, Uruguai, né? Então o nazismo teve uma base muito forte, o integralismo aqui no Brasil, Plínio Salgado, né? O movimento de 1920, 1930 e tal. Voltando ao texto, aqui, ó, estamos aqui, tá? Em parte, essa imagem negativa adviria da onda nacionalista surgida aí, né, no final dos anos 10, que concebia imigrantes como concorrentes dos trabalhadores brasileiros ou como seres improdutivos, exploradores da mão de obra de uma riqueza autóctone, ou seja, a nossa riqueza. Algo que está acontecendo com os brasileiros, querido meu irmão Júnior, Carlos Júnior, que está lá em Portugal. O número de xenofobia lá em Portugal contra brasileiros aumentou mais de 500% nos últimos meses aí, dados de setembro e outubro. Tem uma matéria ótima lá no UOL. Se der, eu deixo o link aqui na descrição. É um contexto que está acontecendo no mundo, inclusive o antissemitismo que voltou por conta dos ataques, né, desse terrorismo de Estado do Netanyahu lá na Palestina, com críticas inclusive internas dos próprios judeus
contra o governo de Netanyahu, contra as ações, enfim, seguindo aqui. Além disso, as elites políticas da época acreditavam que os estrangeiros eram portadores das doutrinas anarquistas e comunistas. Ah, o fantasma do comunismo, sempre presente. Estranhas à índole do povo brasileiro. Ah, Deus, pátria e família. Aquele leminha fascista gostosinho, né, da ditadura. Esses indesejáveis, no caso aqui os judeus, seriam um mal externo que corromperia a nação. Clássico, né? O clássico bode expiatório, né? Conforme descrito nos textos, o tratamento dispensado aos grupos mencionados se fundamenta em 2 pontos, né? Sempre uma coisa e outra. O que você marcou aí? Teologia, socioeconômico, territorial, alfandegário e etc. Você já sabe, claro, gabarito aqui, ó, aspectos socioeconômicos, trabalhadores, roubar nossos empregos, tirar nossa, né? Enfim, ficar com as nossas terras, aquela coisa toda, né? E o perigo da segurança dos nossos empregos, aquela imagem clássica, né, do judeu banqueiro, como a gente viu agora na declaração de Balfour, o judeu que muito se organiza, de tecnologia hoje em dia, por exemplo, Zuckerberg e tal. Esse estereótipo está aí, e aí junta com o próximo ponto, ideológico, beleza? Há uma ideologia do comunismo e etc. e tal, junto com essa ideia, né, que é bem do nazifascismo, do judeu como um rato, do judeu como um ganancioso e acumulador de riquezas e tudo mais. Gabarito B. Aspectos socioeconômicos e ideológicos. 2 boas questões na prova, né? Dá para a gente pensar o contraponto. Dá para você ser crítico às questões de Netanyahu e como Israel está levando essa guerra ou essa gestão dos corpos de Gaza, e ao mesmo tempo ser simpático, né, aos judeus, ao holocausto, às suas causas, mas ser crítico ao sionismo, que a gente viu na questão agora há pouco. Não são coisas conflitantes, são coisas mais refinadas, que a gente é empurrado para caixinhas de, então se você é contra a estratégia lá de Netanyahu e o governo de extrema-direita, você é anti-judeu, você é antissemita. Nada a ver, papo furado. Bom, continuando, voltando de baixo para cima, questão 71, aí algumas questões sobre negritude, né, sobre tradição africana, sobre negritude no Brasil, sobre a questão das mulheres no Brasil dentro do contexto do capitalismo. Questão 71 também teve questão sobre ditadura, o doicode, críticas, sobretudo questões críticas, óbvio, não tem como ser elogioso a ditadura no Brasil. Questão 71, vamos lá. Superar a história da escravidão como principal marca da trajetória do negro no país tem sido uma tônica daqueles que se dedicam a pesquisar as heranças de origem afro à cultura brasileira. E esse esforço é a construção da própria história do país. Alia-se agora a criação da plataforma digital Ancestralidade. Você sabia? Olha aí a questão política que eu falei no Enem. Você dá visibilidade a certos temas. Você conheceu essa plataforma, essa iniciativa aqui, na questão do Enem, e aqui também, no Filodoxia. A história do negro no Brasil vai continuar sendo contada. E cada passo que a gente dá para trás é um passo que a gente avança, diz Márcio Black, idealizador da plataforma, sobre o estudo de figuras ainda encobertas pela perspectiva histórica imposta pelos colonizadores da América. Uma questão decolonial, olha aí que bonito, né? Uma questão para trabalhar a perspectiva na lógica dos dominados, dos corpos escravizados, enunciado, portanto, em relação ao conhecimento sobre a formação da cultura brasileira, iniciativas, como é descrita no texto, favorecem a crítica ao etnocentrismo, né? Bem tranquila, né? Estímulo ao antropocetismo, reforço ao etnocentrismo, recuperação, nada a ver. Então só sobra a alternativa melzinho na chupeta, bem tranquila, questão bem bonitinha. Bora para a próxima. Seguindo aí, tratando também da ideia que está presente lá no tema da redação com relação à mulher e o cuidado, a gente teve uma questão mais lá para o final, que é a questão do MASP, né, da engenheira que fez o MASP, uma questão de gênero, do reconhecimento. E aqui nessa questão 62 a gente também traz esse reforço dessa visão feminista no Enem muito forte. E oxalá, que bom que é forte aqui no Enem. Então vamos lá, questão 62. A partir da década de 30, começam a ser discutidos no Brasil os princípios de racionalização do trabalho. Olha aí de novo a questão de Weber, Durkheim, né? A questão da razão técnica e tal, né? Que também vai ser criticada na escola de Frankfurt e tal. As preocupações com a cozinha e o trabalho doméstico foram introduzidas com a medicina sanitária e a oferta de gás e eletricidade para o uso doméstico no início do século XX. A organização da cozinha visava atingir uma simplificação das tarefas com a economia de movimentos e o barateamento dos equipamentos a partir da produção em grande escala. A padronização
e racionalização da habitação e seus componentes visava, olha aí, geografia, né? Bastante geografia aí. Visava uma radical transformação da casa. Visava, olha aí, visava uma radical transformação da casa, em especial da cozinha. Olha que interessante. Parênteses aqui, muito bom. A Que Horas Ela Volta? Filme brasileiro com Regina Casé. Excelente filme. Tem tudo a ver com essa questão aqui. Seguindo. E apoiava-se tanto no desenvolvimento de novos equipamentos quanto nos estudos de racionalização do trabalho doméstico. Olha aí o trabalho da mulher, o cuidado da mulher com a casa, com a comida. Olha aí como tudo é pensado e engendrado nesse modelo patriarcal, nesse modelo sexista, desde o eletrodoméstico até a propaganda, passando pela arquitetura da casa. Olha que interessante. A principal preocupação era o desenvolvimento de um novo tipo de habitação que o quê? Que deveria induzir um novo comportamento social. Olha aí Foucault, né? A ideia do panótipo de Jeremy Bentham. A gente se sente mais, como é que eu posso dizer, coagido a agir de modo mais elegante ou comportado, dependendo do lugar. Os corpos que ocupam um shopping da Zona Norte popular e como eles falam, como eles se comportam, é diferente de um corpo que vai para um Village Mall ou Pinheiros em São Paulo, algo mais nobre. Pela própria arquitetura, você já molda a mente do sujeito. É o biopoder, a biopolítica. Olha que interessante. No contexto descrito, as mudanças mencionadas proporcionavam às mulheres o, a e aí. Essa questão aqui eu fiquei em dúvida, hein? Com a conversa que eu fiquei em dúvida. Em qual que eu fiquei em dúvida? Aqui, ó. Afastamento das atividades especializadas, porque a mulher na cozinha, ela sai do trabalho, né? O fogão a gás, a cozinha paulistana e tal. Só que aí você fala dessa transformação do espaço doméstico e também essa aqui surge como opção. Ampliação dos momentos de socialização. A cozinha como um espaço, quase que aquela coisa da cozinha americana e tal, né? Visava uma transição e tal. Essa questão para mim é complicada. Eu acho que, na dúvida, eu penso aqui que eu iria talvez nessa D aqui, né? Ampliação dos momentos de socialização. Se a gente tomar como ponto de partida, por exemplo, a questão aqui, ó, da ponte, tá? Aqui, ó, transformação no espaço doméstico, fogão a gás e a cozinha paulistana, anais do Museu Paulista. Pensando nessa pessoa que vai fazer obra e tal, numa burguesia, faz sentido mais essa marcação aqui na D. Mas eu achei uma questão complicadinha. O que você achou? Bora para a próxima. Questão 58, texto 1, texto 2. Gosto quando tem charge, gosto quando tem desenho. Olha que beleza. Texto 1. Por hora, apenas os mais abastados poderão sonhar em viajar ao espaço, seja por um foguete ou por um avião híbrido, mas toda a população global poderá sentir os efeitos dessas viagens e avanços tecnológicos. Para uma aventura dessas, as empresas tiveram de criar novas tecnologias que podem, em algum momento, voltar para a sociedade. Igual a tecnologia militar, né? Dessa webcam, dessa internet que você está usando, e eu também. A câmera fotográfica, hoje, comum no mundo, antes foi uma invenção para ser usada em telescópios, e o titânio, usado até na medicina, foi desenvolvido para construções de rockets, de foguetes, não é verdade? Texto 2. Bilionários lançam nova era de viagem ao espaço. Viemos em paz. Acredite em mim. Não confie neles, pessoal. Olha que interessante aí, né? Olha que boa charge do caso aqui embaixo. Muito boa charge. Né? Uma tela, um tablet, e você tem a ideia do colonizador e do colonizado, do invadido, né? O ET e o próprio indígena aqui. O texto apresenta perspectivas da nova corrida espacial que revelam, respectivamente, dois sentimentos, né? Dependência e progresso? Expectativa e desconfiança? Angústia, adaptação, pioneirismo, retrocesso? Insensibilidade. Olha aí. Contrariedade, né? Olha o jogo. Olha que bonito o jogo. Olha o jogo. Olha o jogo. Você sabe o gabarito? Também sei, eu acho, né? Expectativa e desconfiança. A expectativa pelo que pode trazer as viagens interplanetárias, que na verdade é mais uma coisa do capitalismo, neoliberalismo se expandir para buscar minérios em outros mundos e acabar com outros planetas. Igual aconteceu lá em O Homem de Aço, que a gente já viu que os kryptonianos acabaram com todos os recursos, então igual acontece com Avatar, o filme também.
um ser humano e o capitalismo sendo um ser humano e o capitalismo, enfim. E desconfiança, né? Não confie, desconfie. Bem tranquilo, bem boa. Vamos lá para Fluminense. Vamos para o Fluminense. A nobreza do futebol carioca, que quase parle francês. Meu Deus. Por quê? Porque o Flamengo é mulambo, né? E o tricolor é elite. Isso é bem interessante e está abordado na questão. Olha que beleza. Questão 64. Perdão, 54. Questão 54. Vamos lá. A torcida do Fluminense inicia um movimento para mudar a letra de uma das músicas mais populares das arquibancadas tricolores. Grupos pedem a remoção do termo mulambo imundo em uma provocação direta ao Flamengo. Mulambo é um termo que surgiu em Angola na época da escravatura e eles eram chamados de mulambos pelos senhores de engenho, os patrões das fazendas. Qual mudança no comprometimento social a proposta reportada no texto reflete? Belezinha, né? Belezinha. Querido Vasco da Gama também, hein? Pô, o ideário, a luta antirracista, primeiro jogador negro, primeiro time, né, majoritariamente negro, Vasco da Gama, e essa questão muito boa. E aí, qual o gabarito? Bem tranquila, né? Condenação do preconceito racial, né? E é uma coisa que até a torcida do Flamengo abraça, né? Ela, festa na favela, as margens das periferias, como majoritariamente de nordestinos e de pretos e pardos, né? Hoje em dia, sobretudo, os povos nordestinos e tal. Então, não é só uma comunidade preta e parda, mas também o nordestino. Pode, talvez, eventualmente se encaixar no pardo, dependendo da visão que você entende aí. Mas, assim, bem interessante essa questão que traz o Fluminense, ou parte do Fluminense, que acredito ser minoritário, mas é uma parte esclarecida, que entende que as palavras ela têm efeitos e tal. Bom, pessoal, é isso. Agora aqui em tela cheia, né, em full screen para você. Deixa seu like, se inscreve no canal caso não tenha se inscrito ainda. Espero que você esteja indo e vá muito bem nesse segundo domingo aí de Enem. Qualquer coisa, se eu puder, eu ajudo, eu respondo. Segue lá no Insta, também aqui no YouTube. A gente conversa aqui no bate-papo, nos comentários, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, caso não tenha se inscrito. E, por favor, se gostou desse vídeo, gosta desse conteúdo e também de filmes, cinemas, séries, uma pegada filosófica, psicológica, dá uma compartilhada nesse vídeo, ajuda o Filodoxia a crescer. Muito obrigado pela sua companhia até aqui, pela sua paciência, pelo seu carinho. E como diz o Cauê Curseiro, essa pessoa maravilhosa que você é. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu!